Eu vou apresentar um pouco um texto, vou pedir licença para ler algumas partes, tentar comentar, né, para não ficar muito maçante, e depois é uma proposta de atividade, né, de crítica e de escrita. Né? Tenho aqui algumas folhas de papel, eu acho que vocês todos têm caneta, lápis, alguma coisa assim, para precisar. Né? Na verdade, o que eu vou apresentar aqui, para discutir com vocês, surge muito de uma experiência como crítico de arte, né, no sentido de participar de comissões julgadoras de trabalhos de arte, em salões, em museus, em editais públicos, tanto nas esferas federais, municipais. Então, compus uma série de comissões de julgamento de obras de arte, e o que eu vou apresentar também diz respeito a essa experiência empírica. Né? Além disso, num certo momento da minha vida acadêmica, eu estava pesquisando o Herbert Sica, e o carnaval começou a me interessar a relação com o carnaval. Eu acabei fazendo um pequeno curso na União das Escolas de Samba de São Paulo, paulistanas, e um curso para ser juiz de carnaval, júri de carnaval. E eu, durante cerca de 6 anos, mais ou menos, participei, né, dos julgamentos da escola de samba. E, além disso, eu fui convocado, continuo sendo convocado, ano sim, ano não, pelo Tribunal de Jurados, júri criminal, como júri popular. Então, tenho participado de julgamentos, e aí eu percebi que eu devia pensar um pouco sobre esses julgamentos todos, sobre essas várias facetas, né, da atuação da faculdade de julgar. Então eu vou ler um pouco um texto que tenta, de algum modo, refletir sobre essas atividades, tentar situar isso, né, na tradição, com alguma noção histórica do que foi a crítica, do que ela tem se tornado, tentar comparar um pouco, né, esses sentidos do julgamento nessas áreas um tanto distantes, e depois propor uma atividade de escrita, de crítica, a partir, né, de algumas questões que eu vou colocar aqui para vocês. E no final, a ideia é que a gente discutisse um pouco. Claro que eu sei que não dá para fazer aqui um texto crítico, né, num momento tão curto como esse, né, mas a ideia é que cada um escreva depois um pequeno textinho sobre uma proposição que eu vou passar assim que eu apresentar isso, e aí a gente, no final, discute os resultados, as possibilidades de compreensão desses textos e do modo como eles vão ser elaborados. Bom, a crítica de arte, desde seu surgimento nos tempos de Diderot, se aproxima da atividade de um juiz. Considerado como o fundador da crítica de arte, por muitos, né, Diderot visitava os salões, e entre 1759 e 1781 ele escreveu uma série de textos para a correspondência literária, em que julgava a qualidade das obras ali expostas mediante seu gosto e a sua própria experiência. Como um entendido no assunto, o filósofo elaborou por volta, né, da década de 60 do século XVIII os ensaios sobre a pintura, em que expõe os princípios de seus julgamentos estéticos. Segundo essa tradição, da qual Diderot participa, cabe ao crítico de arte se posicionar e justificar sua posição sobre determinada obra ou artista a partir de um juízo de gosto. É um consenso de que o crítico nunca deve perder o contato direto com o trabalho de arte analisado. Nunca deve deixar que a sua experiência seja eclipsada pela teoria ou por algum outro elemento, pela história, mesmo que a teoria e a história jamais possam ser
ignoradas. Pensar em crítica num sentido completamente descolado da história, da teoria, talvez isso seja apenas opinião. A crítica é mais do que a mera opinião, porque ela tem essa conexão com a história, com a teoria, com a filosofia ou com outras áreas do conhecimento. Se não há um mínimo de coincidência histórica ou uma visão abrangente, a crítica acaba se esvaziando. Colocar seu ponto de vista, suas apostas e dúvidas são elementos tão relevantes quanto estabelecer conexões entre os trabalhos analisados e a produção do mesmo artista ou de outros artistas. O crítico, assim como o juiz, precisa ter autonomia para exercer sua atividade e, assim, colaborar na construção do espaço público, resistindo às diversas pressões. Se a crítica se dá essencialmente na consolidação de um espaço de diferenças, com juízos críticos parciais, o juiz de direito visa, ao contrário, o bem comum. Seu julgamento deve ser imparcial e o mais neutro possível. Se o juiz já parte de critérios estabelecidos, o crítico de arte pode oferecer critérios. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, né? Claro que essa noção de que o crítico de arte pode oferecer critérios é uma versão que entra um pouco em decadência, né? Nos parece cada vez mais que a crítica de arte tem se tornado, no nosso circuito contemporâneo, uma atividade que beira a irrelevância. Não que eu acredite que ela não deva ser relevante, mas certamente quem tende mais a fornecer os tais critérios antes da atividade crítica parece ser o próprio mercado de arte. E mais do que isso, né, é importante entender um fenômeno que eu vou tocar aqui muito pela lateral, que tem a ver com essa espécie de mudança da noção de crítica, especialmente a partir dos anos 70, 80 do século XX, e com a emergência de um campo de atuação chamado curadoria, que tem lá a sua origem, né, nas instituições públicas, o curador como conservador, como aquele sujeito que está à frente de uma coleção, de um acervo, que cabe a ele preservar, pesquisar, estudar, refletir, né, tal como um historiador, expor, né, publicizar. Né. O que a gente percebe, especialmente nos dias de hoje, é que a imprensa deixou de ser o lugar fundamental da crítica como ela já foi. Não que não haja textos críticos na grande imprensa, ainda pontualmente aparecem um e outro, mas ela deixou de ser o espaço fundamental do exercício da crítica, do embate, das diferenças, das trocas, né, das posições contraditórias. Muito do que se vê no jornalismo se tornou a mera opinião pela própria falta de espaço, né, pela própria impossibilidade de articular algum raciocínio, algum pensamento naquele breve texto, ou então uma espécie de reportagem, de release da exposição, alguma coisa que já tem uma função muito mais informativa do que propriamente reflexiva. E ao mesmo tempo que a gente vai percebendo a diminuição do espaço no campo da mídia, né, do jornalismo, que já teve uma tradição enorme no Brasil, que vem lá de Mário de Andrade, que chega até Mário Pedrosa, entre tantos outros, para só citar dois dos ícones da nossa crítica. Ao mesmo tempo que a gente vai percebendo que esse espaço vai acabando, a gente vai percebendo a emergência desse novo profissional, o curador de arte, que muitas vezes, claro que não sempre, também publica uma série de textos, faz estudos, reflete, e nos textos de catálogo de grandes exposições, sejam elas monográficas ou sejam elas exposições coletivas, mas acho que principalmente nas exposições monográficas existe, né, um campo de reflexão sobre a arte que tem ganhado espaço
e tem ganhado relevância. Talvez os principais textos sobre arte contemporânea estejam escritos nesses espaços, além de, claro, da atividade acadêmica, em teses, artigos científicos, né, mas nos espaços fora da academia, parece que muitos curadores tomaram um pouco esse lugar como lugar de reflexão. E a gente percebe, ao mesmo tempo, especialmente no Brasil, de modo mais recente, mas também dos anos 80 para cá, um crescimento avassalador do mercado de arte e, portanto, a ideia de que aquele crítico que nos anos 80 talvez pretendeu agir sobre o mercado de arte com as suas opiniões, com suas posturas e modificar o gosto comum, tenha se transformado, né, cada vez mais numa figura, né, irrelevante, na medida em que os critérios do mercado parecem por eles mesmos darem conta das necessidades de atribuição de valor. Parece que a crítica pouco consegue interferir nesses valores, porque a lógica do mercado funciona de outro modo, né? Pouco importa que todos os críticos, ou os grandes críticos, tenham uma opinião e um juízo pensado, qualificado, justificado em textos de relevância sobre um determinado artista, que o seu valor não vai subir ou descer, seu valor de mercado, né? Então, a ideia de atuação do crítico no mercado, isso parece que é cada vez mais difícil. Então, entender que nos dias de hoje, de fato, há uma mudança substantiva em relação ao papel da crítica e a emergência da curadoria, né, nesse julgamento e nessa discussão sobre os valores, não apenas valores financeiros, comerciais, mas valores humanos, valores culturais, embora, claro, que eles estejam conectados de algum modo indireto, né? Então, retornando aqui, né, eu estava fechando o parênteses que eu havia aberto, eu estava justamente no momento de fazer essa comparação, né, de que se os juízos do crítico de arte são parciais, né, os juízos do juiz de direito, eles partem de critérios estabelecidos, né? Ele, né, conseguirá conseguirá, né, imprimir, né, outros valores para a produção artística se ele atuar no circuito de arte, né, o crítico de arte atuar no circuito a partir de um constante movimento de autorreflexão. O crítico de arte é aquele que deve ter a capacidade de discernir os fatos e demonstrar os processos pelos quais formulou os seus juízos, sempre em busca de uma posição emancipada no interior desse sistema. A crítica, quando eu falo em sistema, né, de novo um outro parênteses, eu me refiro a todo talvez sistema seja a palavra correta, mas um circuito em que pressupõe instituições das mais diversas ordens, museus, centros culturais, mas também universidades, pressupõe estudos, né, publicações, editoras, pressupõe, né, bienais, pressupõe uma série de agentes, né, do mercado de arte, desde o leiloeiro, do comerciante, do marchand, inclui, né, o consumidor, inclui o comprador, o colecionador, né, inclui curadores, tanto os ditos independentes como os institucionais, inclui jornalismo cultural, inclui artistas, obviamente, público, inclui uma série de profissionais, né, tanto ligado, né, a áreas mais práticas e mais diretas na produção de conhecimento, quanto na reflexão, quanto na produção de obras de arte, como no seu consumo e na sua circulação, né? Então, é mais ou menos isso que eu estou chamando aqui de circuito da arte, e os valores, obviamente, quando eu falo que está muito mais no campo do mercado do que no campo da crítica, de atribuição de valor, porque esses valores são, de algum modo, uma espécie de consenso no interior desse circuito, em que alguns exercem maior poder, outros menor poder, de acordo com a época, com a circunstância, com o ambiente. Esse circuito não é um único circuito, ele é formado também de vários outros circuitos regionais, globais, e vão se aproximando um do outro, mas eu entendo por circuito da arte um pouco essa rede de relacionamento
que envolve esses profissionais já mencionados e essas instituições, esses espaços como feiras, leilões, galerias de arte, bienais, museus, centros culturais, exposições em geral. Tá? A crítica de arte, voltando aqui, fechando parênteses novamente, é uma atividade heterogênea e múltipla, onde atuam, né, o julgador de comissões de seleção de artistas e também quem escreve nos periódicos e catálogos sobre determinada amostra, né? Ou seja, né, de que há um desdobramento da noção de crítica para a noção de curadoria. Né? Ou seja, há um consenso nos dias de hoje sobre essa mudança de papel da crítica de arte. Há uma tendência de o crítico de arte contemporânea se tornar uma testemunha ou um parceiro do artista, contribuindo na ampliação de sentidos dos trabalhos e buscando refletir de dentro do trabalho de arte. É cada vez mais comum o texto crítico ser apresentado junto com o trabalho do artista. Esse texto crítico que eu estou mencionando, ele se aproxima muito do que também alguns chamam de texto do curador, embora não necessariamente quem escreveu o texto crítico seja um curador, mas a ideia de que o texto é produzido em conjunto com o artista. É um texto que se dá muito mais uma relação de colaboração. Em vez de ocupar o lugar do juiz, o crítico passa a ocupar o lugar da testemunha, de um interlocutor, de alguém que acompanha, e, portanto, ele, mais do que escrever sobre o trabalho de arte, ele tenta escrever com o trabalho de arte. É uma proximidade e uma intimidade com o campo da produção que é bastante relevante. Claro que não é uma invenção contemporânea, isso está na história. A gente pode pensar que Baudelaire, quando faz os seus textos, as suas críticas também em Paris, muitas delas são escritas com uma proximidade tal com a produção, né, com o ambiente de ateliê, com o acompanhamento, com a intimidade com o artista, que ele também se aproxima desse campo. Embora Diderot, como eu iniciei aqui a apresentação, tenha uma postura completamente diferente. Diderot vai lá como o juiz que vai pautar, dizer o que é bom, o que é ruim, por quê, vai hierarquizar e vai colocar, né, os valores, cada um no seu lugar, de acordo com o seu julgamento sempre justificado e sempre exposto. Né? Então essa ideia de que esses textos críticos que surgem junto com as exposições, muitas vezes eles são elaborados antes mesmo dos objetos, né, da obra está pronta ali, né? Eles são elaborados a partir de projetos, né? Nem sempre o trabalho já existe. A ideia de que a obra e o texto muitas vezes são elaborados num período semelhante, né? Bom, fechando parênteses, apesar da crítica, da crise da crítica como julgamento, os juízos de gosto continuam sendo exercidos em comissões de arte e na avaliação dos editais públicos que proliferaram no circuito da arte nos anos 2000 para cá, especialmente acho que na era Lula, de fato, os editais públicos ficaram cada vez mais presentes na nossa vida cultural. O Estado exerceu, né, um papel mais direto no incentivo à produção, não deixou isso apenas na mão, né, do circuito comercial. Na verdade, que o Estado também tem um papel importante a exercer no campo da cultura, ou tinha, né, antes do fechamento do nosso Ministério da Cultura. O presente texto tem como objetivo de investigação a faculdade de julgar e suas condições em contextos diversos, né, como eu falava no início, né, julgar tanto no sentido de decidir se alguma obra ou acontecimento se enquadra ou não numa regra já dada, como também em relação ao juízo de gosto, juízo estético, em que justamente não há regra dada e, portanto, a obra de arte é que irá fornecer os próprios critérios para o seu julgamento. Trata-se de um ponto de vista formado a partir de experiências pessoais em campos bem distintos. A proposta é comparar algumas das atuações como jurado, vividas por mim nos últimos anos. Desde 2002 tenho trabalhado em atividade de crítica de arte como membro de comissões julgadoras, instituições de diferentes cidades do Brasil. Entre 2004 e 2010, né, me aproximei, por interesses acadêmicos, incrivelmente, né, da função, me tornei, né, jurado da União das Escolas São Paulistanas. E em 2011, até o ano passado, 2015, fui convocado por telegrama para servir como jurado da Terceira Vara Criminal de São Paulo, ocasião que participei de alguns julgamentos. Né? Eu vou
iniciar aqui com essa parte do criminal. A convocação me lembrava, né, da obrigatoriedade do serviço e da relevância em exercer essa função pública. A recusa injustificada em comparecer ao júri na data e horário marcados pelo Estado acarretaria numa multa de 10 salários mínimos. Das 3 distintas comissões julgadoras, o Tribunal Criminal é o único que não remunera o júri, mas também é o único que dá direito de dispensa do convocado de todos os outros afazeres sem desconto nos vencimentos. Claro, você tem uma aula, você tem que depois repor a aula, mas você é obrigado a ir, é uma função, né? A correspondência deixava clara a presunção de idoneidade moral do jurado e trazia os seguintes dizeres do Código de Processo Penal, artigo 436, parágrafo 1º, abre aspas, nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão da cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. A tarefa é tão obrigatória como se alistar no exército ou trabalhar como mesário nas eleições. Trata-se de um dever do cidadão e, por princípio, todos estão aptos para tal função. É de competência do tribunal de júri, também conhecido, né, como júri popular, julgar os crimes contra a vida previstos no Código Penal brasileiro. O juiz apenas aplica a pena, se for o caso. Mas quem condena ou absolve o réu são os jurados convocados e sorteados ali na hora. Diferentemente de outras áreas, para ser jurado do tribunal, não é preciso qualquer formação, conhecimento no campo do direito ou familiaridade com o jargão policial. Mas, obviamente, para ser um juiz de carreira, há muitos pré-requisitos. O juiz é um sujeito dotado, a princípio, né, de competências e habilidades singulares para interpretar e aplicar a lei, seguindo sempre o princípio de justiça. Entretanto, para os jurados de um tribunal, não há as mesmas exigências. Tampouco é necessário um distanciamento crítico. Ao contrário, o advogado e o promotor estão o tempo todo tentando conquistar o júri pela emoção e pelos sentimentos. É comum, por exemplo, em casos, eu presenciei isso, em casos em que o réu tem algum histórico em agressão à mulher. O advogado de defesa, ele pode vetar a presença de mulheres no júri. Isso faz parte da estratégia de defesa visando impedir a identificação do júri com a vítima. Dos 21 convocados, apenas 7 são escolhidos para permanecer no julgamento. Então, ele vai podendo vetar todo mundo que ele acha, né, o que pode atrapalhar na sua estratégia de defesa. Embora existam cursos livres de graduação e pós-graduação em crítica e teoria da arte, para o exercício dessa crítica não há uma obrigatoriedade de formação específica. Assim como no caso do artista, qualquer um que se dedicar seriamente ao campo, a princípio pode tornar-se crítico de arte. Tradicionalmente, os críticos eram poetas ou escritores, mas hoje em dia possuem uma formação mais diversa e híbrida. Filósofos, jornalistas, historiadores, artistas e bacharéis, de um modo geral, se dedicam à crítica. Talvez seja justamente a variedade de pontos de partida, de formações e interesses que permite que o ambiente seja de entrada livre e dá um pouco de frescor, né, a esse campo. Já para trabalhar como jurado de carnaval da União das Escolas de Samba Paulistanas, eu estou me referindo agora ao campo da formação. Falei um pouco do caso do juiz e do jurado, né, do júri popular, falei um pouco no caso da crítica de arte, agora no caso da União das Escolas de Samba, né? Embora não seja necessária uma formação acadêmica, no meu caso foi preciso passar por um curso intensivo com apostilas e provas de simulações fornecidas pela própria organização. Os critérios para julgamento pretendem ser objetivos. Na apostila do curso fica explícito o modo como o júri deve proceder. Abre aspas, todos os jurados, né,
de escola de samba deverão obedecer irrestritamente ao sistema de concessão de notas e aos critérios de julgamento de seu quesito, isentando-se de emoções e paixões, exercendo sempre distanciamento crítico como forma de garantir uma avaliação técnica. O jurado de escola de samba não deve, como também não deveria um crítico de arte, julgar levando em conta a popularidade ou apenas o nome de quem está julgando. Além disso, o conjunto do desfile não deve ser levado em conta na atribuição da nota. É a soma das avaliações de cada jurado, sempre mais de um jurado por quesito, que revelará o vencedor. Só para rapidamente explicar aqui, os quesitos são divididos basicamente em 3 módulos, né? O visual, que compreende o enredo, a fantasia e a alegoria. O módulo dança, com quesitos, né, que compreende mestre e porta-bandeira, a comissão de frente e evolução. E o mais importante, o módulo música, com harmonia, letra de samba, né, que envolve melodia, e a bateria. Cada membro do júri precisa se ater única e exclusivamente às questões de seu quesito, e cada um dos quesitos possui pontos precisos de balizamento e julgamento. Ou seja, há regras já formuladas de como julgar as agremiações, e o jurado é fortemente cobrado interna e externamente para obedecer estritamente o que manda o manual. Do mesmo modo, estão desde sempre colocados os pontos que não devem ser levados em consideração pelo julgador. No quesito enredo, que é o que eu mais julguei, né, na minha experiência, o quesito enredo, que é o desenvolvimento do conceito conteúdo ou história contada pela agremiação, deve ser avaliado resumidamente do seguinte modo: A, se o enredo foi integralmente aproveitado. B, se a argumentação, o roteiro ou a montagem das alas e alegorias está permitindo a compreensão do enredo como um todo. E por último, C, se as fantasias e alegorias estão claramente relacionadas com a proposta do desfile e se é possível compreendê-las. Não cabe ao julgador analisar a qualidade, a originalidade ou a pertinência da peça literária, do tema ou do conteúdo do enredo, mesmo que ele seja péssimo, conceitualmente raso e apresente erros históricos. Para o julgador, não há enredos esgotados, bons ou ruins em si mesmos, mas sim enredos mal ou bem explorados. É assim que a cartilha, literalmente uma cartilha da União de Escolas Sambas prega, né? Os juízos, em geral, se dão a partir de combinações de subjetividades e gostos dos participantes de determinado júri. Trata-se de elaborar uma análise comparativa entre tipos diversos de julgamento para tentar buscar o quê? A especificidade do julgamento estético, tal como tem sido exercido nos dias de hoje em comissões de arte. Os critérios são construídos a partir de uma convivência direta e temporária com os trabalhos, além de vivências no interior do circuito, assim como a partir de relações conjunturais. Numa comissão de arte, os quesitos analisados podem variar de acordo com os membros. O bom acabamento na apresentação do portfólio pode ser um dado relevante ou não. A originalidade nem sempre é levada em conta, assim como a coincidência do candidato em relacionar seu trabalho com alguma referência da história da arte não são necessariamente exigidos. Esses e outros critérios ficam a cargo do júri. Alguns jurados podem considerar que há suportes e temas esgotados. Como alguns falam, a pintura já é um suporte esgotado. Há quem diga isso no nosso meio cultural. Outros apenas podem dizer que está bem ou mal explorado. Diferente de outros tipos de julgamento, a função do crítico de arte é sim dizer se o trabalho é bom o suficiente em si mesmo para constar naquela seleção, independente de questões técnicas e de realização, que muitas vezes sequer são julgadas, porque o trabalho ainda não existe no momento da sua avaliação.
há uma relativa autonomia da comissão de arte devido às limitações de cada processo de seleção. Além disso, uma comissão de salão não pode convidar artistas para expor, ela deve se restringir aos inscritos no edital. Ao contrário do que ocorre num tribunal ou numa comissão de seleção de um salão de arte, o resultado do julgamento das escolas de samba, ou seja, as avaliações e notas atribuídas, precisam necessariamente estar justificadas individualmente, seguindo regras escritas e exteriores aos componentes da comissão. No tribunal, cada jurado vota secretamente, sem explicar a sua posição. O sigilo e os motivos que levaram o júri ao voto são confidenciais. Para o júri de uma escola de samba, cada 10º descontado deve obrigatoriamente vir acompanhado de um parágrafo explicativo, assim como a nota 10, que precisa ter seus motivos esclarecidos. O nome dos jurados, suas notas e justificativas após o julgamento se tornam públicos. Olha as diferenças nesses julgamentos todos, né? Numa comissão de arte, pelo grau de subjetividade que são realizados os julgamentos, as justificativas são as mais evasivas. É feita uma ata, geralmente bastante generalista, que tende a se repetir a cada ano na instituição com os critérios, quando existem esses critérios, amplos e indicados nos editais. É comum, nesses casos, as atas trazerem critérios como: a comissão de seleção julgou os inscritos com base na qualidade dos projetos apresentados. Sim, sabemos de fato que raio é essa noção de qualidade. Na diversidade de suportes e linguagens, na consistência das propostas, no planejamento e viabilidade técnica dos projetos, no diálogo com a produção contemporânea, a partir da relação eficiente e coerente entre conceito e realização, né? Na qualificação dos proponentes, considerando a importância da renovação, né? E qualificação do público para as artes visuais. A questão é, né, por que no campo das artes visuais, em que a crítica exerce um poder determinante na escolha de projetos, as justificativas são tão imprecisas? Será que se trata da natureza do juízo estético? As possibilidades de comunicação entre os jurados durante o desfile de carnaval, ou seja, no ato de julgamento, são restritas e controladas. O objetivo é que um não influencie a decisão do outro. Eu, quando participei, né, a gente fica em cabines individuais, isoladas uma das outras, né, claro, com conforto e perfeita visibilidade. O contato com o mundo externo por meio de celulares também é proibido. Ao longo dos dias de desfile, nos intervalos, os jurados ficam isolados num hotel e, embora possam se comunicar entre si, são proibidos de circular e conversar com pessoas de fora da organização. No caso tribunal criminal, o controle da comunicação é ainda mais rígido. O jurado deve deixar o aparelho celular desligado, inclusive durante os intervalos. A lei diz que os membros do conselho de sentença não poderão comunicar-se entre si e nem com os outros, tampouco manifestar opinião sobre o processo sob pena de exclusão do conselho e de multa. O júri recebe um papel que está à norma, abre aspas, a incomunicabilidade não se restringe somente em falar ao telefone ou por qualquer outro meio de comunicação com terceiros, como também no transcorrer de todo o julgamento, inclusive nos intervalos para lanches ou na votação na sala secreta. Não se deve fazer qualquer tipo de comentário a respeito do caso que está sendo julgado, nem com os outros jurados, funcionários ou qualquer das partes, acusação ou defesa. Observe-se que durante os trabalhos no plenário o jurado não poderá expressar-se, seja por meio de palavras, seja por meio de gestos, no sentido de concordar ou discordar do que está sendo apresentado pelas partes. Se isso ocorre, o julgamento é cancelado, você pode ser multado, né, por ter feito assim com a cabeça durante o julgamento. Esse tipo de restrição não existe nas sessões de trabalhos dos jurados de salões de arte. Ao contrário,
Os críticos de arte atendem telefones, realizam chamadas quando bem entendem durante os trabalhos ou nos intervalos. Os membros do júri dialogam o tempo todo entre si e tentam a cada momento influenciar uns aos outros. Quanto mais persuasivo for o crítico e quanto mais argumentos ele tiver para qualificar ou desqualificar um projeto, maior será a chance de fazer prevalecer o seu ponto de vista. O julgamento se dá num espaço aberto de discussão e algumas vezes de tensão entre os jurados. É comum haver posições e interesses opostos numa comissão. Se há algum membro da comissão mais hábil em exercer pressões sobre os outros e mais frio em lidar com os jogos de poder, a sua posição tende a se destacar. As decisões vão sendo tomadas conforme o andamento dos trabalhos e cada um dos momentos são refletidos e analisados por toda a comissão. Os jurados não possuem qualquer restrição de circulação e frequentemente comentam entre si os projetos vistos e discutidos também nos intervalos. Numa comissão de arte não há tanta preocupação com o sigilo, a não ser com o de não divulgar os nomes aprovados antes de serem publicados pela instituição. É comum, depois do encerramento dos trabalhos da comissão julgadora, um artista pedir comentários informais sobre os próprios projetos e os motivos elencados pelo júri para que ele tenha sido aprovado ou não. De todo modo, o que se passa numa comissão de arte tende a ser sigiloso apenas para o artista julgado. Em relação ao grau de formalidade, o júri de uma comissão de arte goza de bastante liberdade, mesmo levando em conta os diversos papéis, cartas e formulários de inscrição que o artista preenche para oficializar a inscrição. O ato de julgar os trabalhos de arte não segue uma norma ou convenção. Embora pautada burocraticamente, a formalidade garante ao réu o princípio de defesa. Num tribunal, há tantas formalidades que elas tendem a se sedimentar de tal modo que se tornam meramente retóricas e esvaziadas de sentido. Em todo caso, jamais será possível inverter a ordem de um julgamento no tribunal. A acusação não pode ser feita depois da defesa, sob o risco de anular o processo. Num júri de arte, não há ordem pré-determinada nem procedimento fixo, uma vez que o crítico ocupa ora o lugar de defensor de um projeto, ora de um promotor que acusa o artista ou proponente, que também pode ser um curador, por um júri que permita isso. O artista, o único ausente de seu julgamento, sequer saberá oficialmente das acusações que recebeu e nunca poderá se defender delas. O máximo que receberá é uma carta bem educada e fria, agradecendo o interesse em submeter o seu portfólio para a comissão julgadora. Enquanto no carnaval e no tribunal os julgamentos seguem procedimentos e regras exteriores e anteriores, numa comissão de arte, os procedimentos, assim como os critérios, surgem no interior do processo. Ou seja, no campo da arte, as regras surgem de um movimento que tem um sentido inverso dos outros tipos de júri. Os julgamentos nesses três campos são, em geral, longos. A escola de samba fica cerca de 1 hora desfilando na avenida, e o júri se mantém acordado à base de café madrugada depois de madrugada. Ou pelo menos deveria, né? Alguns dormem, né? No tribunal, a defesa pode falar por até 1 hora, 1h30, com uma réplica de até 1 hora e tréplica de mais 1 hora. Há julgamentos que se arrastam por dias. Numa comissão de seleção de arte, embora ela também dure dias de trabalho, um projeto fica raramente nas mãos do júri por mais de 15 minutos. Alguns são descartados em até 30 segundos. E os mais afortunados, dado o grande número de inscritos, jamais serão contemplados com tanto tempo de atenção por parte dos julgadores. Talvez isso seja compensado na exposição final, que ficará em cartaz por vários dias, semanas, meses, talvez. O que há de comum entre esses três tipos de comissões julgadoras é que todas abordam sentenças que decidem os rumos e a vida dos julgados. Trata-se sempre de uma responsabilidade enorme das comissões. Julgar é a tentativa de encontrar a justa medida, de examinar os processos e as ações do sujeito
e proferir a decisão. Ao menos no tribunal e no salão de arte, os antecedentes são levados em conta. Na escola de samba, não, né? O que o julgado fez antes, os caminhos que escolheu ao longo da vida, seu portfólio de realizações, influem sim na decisão final. Para Immanuel Kant, a faculdade de julgar é aquela que permite relacionarmos o particular ao universal, ou a faculdade de unir representações. Se o universal se dá sob a forma de uma lei já conhecida ou um princípio já dado, o julgador terá que posicionar um objeto em relação à regra. Trata-se de um juízo determinante. Já o juízo reflexionante só possui particular. E, como na arte contemporânea, não há regra ou modelo a ser seguido, né? Ou seja, trata-se do caminho do objeto para a regra. Esse é o juízo estético ou o juízo de gosto. Não se trata de um bom senso compartilhado por todos. Pois isso seria aplicar conceitos a priori. Mas de reconhecer que no caso da arte não há conceitos anteriores para balizar o julgamento. Diferentemente dos juízos de conhecimento, os juízos estéticos sequer necessitam de existência real dos objetos que julgam. Segundo Kant, nos relacionamos com os objetos pela satisfação que eles nos causam, e essa satisfação pode ser partilhada com os outros. Esse é um prazer sensível e também intelectual. E quando o prazer estético acontece, há uma harmonia entre a sensibilidade e o entendimento. Nesse momento, essas duas faculdades passam a se completar. A imaginação seria a responsável por fazer a conexão entre elas, e esta é a sua importância, né, no sistema kantiano. Os juízos estéticos afastam-se do campo da moral, dos princípios válidos para a conduta, que pressupõe um princípio racional do dever e a noção de liberdade. Mas nem sempre numa comissão de arte emite apenas juízos estéticos. Há momentos em que algum membro pode se retirar da comissão por questões éticas, dado o seu grau de parentesco entre o julgador e o julgado. Vou contar aqui um caso de uma comissão de arte que eu participei em 2007, no Salão de Abril, em Fortaleza. Um artista se propôs a testar a ética do júri. A proposta inscrita por ele era de que, caso ele fosse premiado, e o prêmio era em dinheiro, dividiria o valor com os jurados. Esse artista chama-se Lorival Cuquinha, é o mesmo que acabou de vender um trabalho na feira aqui, uma performance que envolvia um policial militar, que foi doado à UMAN, e é um policial militar que fica parado. Ele está sempre propondo essas seladas, né, para as instituições e para a comissão julgadora, né? Obviamente o projeto foi recusado, mas penso que o trabalho aconteceu, mesmo que apenas para a comissão, os únicos que puderam testemunhá-lo. No caso, a comissão de arte levou em conta menos um juízo reflexionante do que um juízo determinante. O problema de Kant, voltando aqui, né, é resolver como o juízo de gosto, de caráter subjetivo, pode ser universalizável. Uma vez que ele não é devedor de conceitos, trata-se de um juízo autônomo, independente de qualquer finalidade exterior. Mas todos os homens possuem as mesmas capacidades de sentir e pensar, as mesmas condições de possibilidades de elaborar juízos semelhantes. O crítico moderno que mais se aproximou das questões kantianas, como se sabe, foi Clement Greenberg. Contestado pela esmagadora maioria dos críticos historiadores contemporâneos ou pós-modernos, ele exerceu, como poucos, a sua faculdade de julgar e talvez tenha sido o melhor exemplo da encarnação do juízo de gosto. Segundo Greenberg, a arte moderna realizou uma tarefa análoga ao que Kant fez com a filosofia, ao investigar as condições de possibilidade do conhecimento. A pintura moderna, segundo a teoria de Greenberg, teria se perguntado sobre a sua própria possibilidade. Mas a questão central da analítica do belo
primeiro capítulo da Crítica da Faculdade do Juízo, é sobre a possibilidade de um juízo de gosto ser universalizado. Como é possível que o outro concorde com o meu julgamento? É claro que os resultados e vereditos de uma comissão, de um salão de arte, de um tribunal, né, indo para a conclusão aqui, de uma comissão de arte, de um tribunal criminal e de um desfile de escola de samba, poderiam ser diferentes se fossem trocados os membros do júri. Mas no caso de um juízo elaborado no tribunal, uma vez que há um código compartilhado por todos, leis anteriores, o grau de variação de um júri e outro é menor. No caso de julgamentos de escola de samba, as associações, as agremiações têm buscado reduzir bastante a autonomia do júri a partir da elaboração de critérios bastante objetivos. É uma tentativa de tornar esse juízo determinante e, portanto, aproximá-lo de um juízo de conhecimento. A subordinação do juízo a um conjunto de pontos balizadores, a conceitos anteriores, torna baixo o grau de variação do resultado final de um desfile de carnaval, de acordo com a mudança dos membros do júri. Com mais chances de variar o resultado devido à subjetividade do julgador, o julgamento de um desfile de samba é menos técnico do que no caso de um tribunal em que as leis são compartilhadas por todos. Mas, em relação às comissões de salões de arte, o julgamento dos desfiles são demasiadamente objetivos. Por fim, os juízos proferidos pelas comissões de arte são, assim, os mais subjetivos dos três, e sua universalidade e necessidade, o que não desqualifica a sua relevância, não são senão uma ideia impossível de demonstrar. Bom, essa foi a apresentação inicial que eu preparei, né, para dar prosseguimento à nossa oficina. Afinal de contas, vocês não vieram aqui ouvir uma palestra, e sim, né, participar de uma oficina de crítica. Foi assim que havíamos combinado. E para isso, eu vou convidá-los a escrever pequeninos textos críticos, né, pensando em tempo viável para isso, né, a partir de uma obra de arte que eu vou expor para vocês. Uma obra de arte realizada, né, uma obra, não sei se é de arte ou não, vocês vão me dizer também, né, por Robert Barry, em 1969. Essa obra se chama Peça Telepática. Eu vou ler essa peça telepática, mas eu queria que vocês, aqui somos mais ou menos o que, não sei quantas pessoas tem aqui, mas deve ter uns 15, não sei, 2, 3. Bom, eu queria que vocês se dividissem, né, claro que voluntariamente, em 3 pequenos grupos. Quer dizer, não fazer grupo, cada um pode fazer sozinho, mas eu queria que tivesse 3 tipos de textos. Um texto que emitisse um juízo determinante no sentido de responder se aquela obra ou se aquele caso se encaixa ou não numa regra. Seriam, na verdade, 2 tipos de texto. Um no caso de que se encaixa, outro no caso de que não se encaixa. A ideia é de que vocês façam pequenos textos de juízo determinante. E o outro seria a ideia de fazer um juízo reflexionante, em que não há modelo a ser seguido, mas eu tenho um único pedido para os que se propuserem a fazer textos de juízo reflexionante: que não usem nenhum adjetivo no seu texto. Um texto que seja apenas com substantivos, com verbos, com formulações, mas que não seja um texto que seria dos moldes, né, de um texto crítico tradicional e que irá julgar se aquilo, né, é bom o suficiente. Não seria um texto de crítica tradicional que vai hierarquizar, né, mas é um texto no sentido que vai reflexionar, vai refletir sobre aquilo. Então eu vou ler a pequena peça telepática feita por Robert Barry. Abre aspas, né? Antes de abrir aspas, vai tentar falar um pouco do contexto em que isso foi realizado, né? Anos 60, em plena arte conceitual, um artista tentou, né, prescindir
da natureza física da obra de arte. É o momento em que a arte está se tornando pensamento puro. É o momento do que se vai começar a chamar em desmaterialização da obra de arte. Então, ele fez uma declaração. Ele convidou as pessoas para a sua exposição, enviou convites, e aí as pessoas chegavam ali, e se declaravam com o seguinte, abre aspas, durante a exposição, tentarei comunicar telepaticamente uma obra de arte, cuja natureza é uma série de pensamentos que não são aplicáveis à linguagem nem à imagem. No período em que durar a exposição, a galeria permanecerá fechada. Fecha aspas. Essa é um pouco a peça telepática. Então eu queria que alguns de vocês escrevessem um texto que emitissem um juízo determinante sobre se essa peça de arte é ou não obra de arte. Alguns vão defender que é, alguns vão defender que não, e vão justificar por quê, E a gente vai discutir essas justificativas. Espero que alguém queira defender que é e alguém queira defender que não é. Espero que a gente tenha duas posições para que a oficina funcione, senão vai ser uma frustração se ninguém quisesse dispor a escrever esses textos. Mas corre esse perigo, e depois eu queria também um texto que fosse texto curto, claro, que você tem que fazer agora, que fosse sobre o juízo reflexionante sobre essa peça telepática, só que é um juízo reflexionante que não use adjetivos. Um juízo que vocês vão escrever um pequeno texto. Também não é para ser descritivo. Não é essa ideia de escrever a peça telepática, isso, aqui. Não é isso. A ideia é pensar sobre ele, fazer uma crítica, um exercício crítico sobre ele. Vocês topam? Essa é a minha proposição para a oficina de hoje. Tenho folhas aqui, não tenho canetas, mas eu imagino que o lápis vocês devem ter. A ideia é que a gente dê um tempo para isso, um tempo adequado, que vocês consigam escrever esses textos. Só eu queria fazer antes, então, quem se propõe a escrever um texto a partir do juízo determinante, negando a essa peça telepática o estatuto de obra de arte. Esse problema tem 1, 2. Ok. Quem se propõe a escrever um texto determinante afirmando que de fato essa é uma obra de arte. Claro que juízo determinante diz respeito justamente a colocar um objeto no interior de uma regra. A questão é que essa regra também é muito... Mas alguém se propõe a isso, a fazer esse texto? Temos pelo menos um aqui. Só esse propõe. Bom, então imagino que os outros se propõem, todo mundo que levantou a mão, a escrever um texto de juízo reflexionante com essa limitação de que não pode se usar adjetivos para falar, para discutir, para refletir sobre essa peça telepática, que eu posso escrever na lousa, se quiserem, para facilitar, para vocês lerem e relerem durante... Então, temos quantos textos determinantes dizendo não? O seu e o seu, Eu anotei só alguns critérios. Tá, a gente começa a ler, vamos ler, a gente discute para a gente ler o seu, que depois a gente discute os outros que são adicionais, Ok. Dificilmente acreditaria que a intenção deste artista fosse aplicar o que ele escreve de fato, visto que só conseguimos pensar e até imaginar coisas que conhecemos pelo menos parcialmente. Por exemplo, só consigo imaginar um unicórnio porque conheço um chifre e um cavalo. Dito isso, só conhecemos por meio da forma, mesmo que esta em si não seja a intenção do artista. Ao contrário, ele não precisaria nos avisar da sua intenção por meio formal da linguagem. Poderia apenas nos maravilhar com a obra transmitida telepaticamente ao adentrarmos a galeria. A intenção, ao que me parece, é fazer uma crítica à materialização da arte. Entretanto, o ato por si só não concede a esta um estatuto de obra de arte. Alguém quer comentar? Não? Ninguém comentar?
Então, só para entender, né, o seu argumento é de que ele não é uma obra de arte porque você está supondo de que não se realizou. É Na mais ou verdade, menos como isso. a proposta é que ele vai me passar telepaticamente um pensamento que eu vou aplicar a linguagem e a imagem, então, mesmo que ele me passasse, eu não conseguiria entender, porque eu só penso como, eu só penso algo que eu já vi. Como é que eu vou ver uma coisa que não vi? Aham. E a obra de arte estaria ligada à linguagem e imagem ou forma como você usou. Sim, sim. Mesmo que a forma não seja a obra de arte em si, mas ela tem que ter pelo menos um fundo de forma para eu conseguir ver. Você não pode Ou sentir? testemunhar. Ela tá ligada à Você matéria? não sente? Não pode sentir, sabe? Porque eu pus mais foi essa questão da sensação. Então, mas aqui você não vai sentir, porque ela é transmitida telepaticamente. Seus sentidos não estão ligados. Mas você não pode imaginar Como você vai imaginar? uma sensação, sei lá, alguma coisa? Então, A arte não pode causar essa curiosidade, essa inquietação da pessoa? Não, eu acho que a arte pode causar, ela não pode ser. Para ela causar alguma coisa, ela precisa antes ser algo. Mas aí você está dizendo, por exemplo, que o fato de ele ter fechado a galeria e colocado esse aviso lá na frente, isso impede de existir alguma coisa? Porque na verdade existe essa galeria fechada e existe esse aviso na frente. A obra de arte Isso é um fato. é a galeria ou é o que ele está falando ali? Eu acho que isso Você tem- precisa ser estabelecido. Pois é, aí o que eu estou te perguntando é, você tem que tocar, tem que haver uma matéria para Eu não que preciso haja- tocar, eu posso ver, eu posso escutar, eu posso sentir um cheiro. Algo precisa acontecer, mas ele está me dizendo ali que ele vai me passar isso telepaticamente. Com o pensamento sem forma, eu não consigo conceber como poderia haver. Mas aí a pergunta, assim, eu faço ela como só para perguntar mesmo. Você acha que o fato dele ter fechado essa galeria e colocado esse aviso na porta já não é alguma coisa? Acho que é uma crítica. Porque você está vendo ali. Sim, exatamente, eu estou vendo a forma. Eu acho que é uma crítica à materialização. Mas até para fazer a crítica ele necessita dela. Então eu acho meio. Isso você precisa ser explicado de uma melhor forma. Eu não entendi se você está dizendo que a obra não é arte ou se ela não existe. Ela, primeiro.